Oi, eu sou a Monique, sou monitora de vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o intestino grosso. Na aula aqui vai ser uma aula um pouco mais rápida, vai ser um pouco menos detalhada do que a aula que a doutora Patrícia deu no canal dela, porque isso aqui é uma monitoria, então vai ser um pouquinho mais rápido, mais simples para vocês entenderem, tá bom? Vamos falar do intestino grosso. O que vocês precisam saber do intestino grosso primordialmente? O seu tamanho. O intestino grosso, ele tem de 1,60 a 1,80 metros. Se você lembrar lá do meu intestino delgado, vocês vão lembrar que o intestino delgado, ele é bem grande, ele tem em promédio de 6,6 metros. Então, quando você vai olhar, você vai ver que o intestino grosso ele é menor que o intestino delgado, porque ele tem de 1,60 a 1,80 metros de comprimento. Outra característica é que ele vai ter um diâmetro maior. Lembra lá do ilho? O ilho vai ter de 20 a 25 milímetros de diâmetro. O intestino grosso, ele vai ter um diâmetro de 4 centímetros, então ele vai ser bem maior que o intestino delgado. Uma outra característica que ele tem são essas áustras. O que são essas áustras? No livro fala também que são abolhonaduras. São essas bolhas que vai se formando em todo o comprimento do intestino grosso. É isso aqui, basicamente, são essas bolinhas aqui que vai se formando. Nós vamos ter apêndices epiploicos. O que são os apêndices epiploicos? São uma massa de tecido adiposo. Tá vendo aqui que tem essas partezinhas mais amareladas de tecido adiposo? Esse aqui são os meus apêndices epiploicos. Temos também as tênias. O que são as tênias? A tênia são basicamente músculo liso que estão juntos aqui. Que vai ser, no livro fala de centílias longitudinais. São cintos, como se fossem cintos longitudinais que se formam. Não sei se vai conseguir ver bonitinho aqui no desenho, mas é porque aqui, no caso, tem os apêndices epiploicos por cima, ó. Mas essa aqui são as minhas tênias. As tênias, eu vou ter ela em número de 3. Eu vou ter uma tênia que é anterior, que também ela pode ser chamada de tênia livre. Eu tenho uma tênia que é posteriormente e lateralizada, que seria a posterolateral, que é a minha tênia epiploica. E eu vou ter uma tênia que é posterior, e medial, que vai ser a minha tênia mesocólica. Lembra que eu falei aqui no desenho que na minha tênia eu tenho os apêndices epiploicos por cima? Então, tem uma tênia que eu não vou ter esses apêndices epiploicos, que vai ser a minha tênia posteromedial. Então, na tênia posteromedial ou mesocólica, não apresenta apêndices epiploicos, que são aquelas massas de tecido adiposo. Certo? Então, vamos lembrar. O intestino grosso, ele tem um diâmetro maior, ele vai apresentar as áustras ou abolhonaduras, eles apresentam os apêndices epiploicos, que são massas de tecido adiposo, que ele vai ter a tênia, em número de 3. Tênias são as cintilhas longitudinais. Tenho a minha anterior ou livre, uma posterolateral ou epiploica e uma posteromedial ou mesocólica. Lembrando que a minha tênia livre e a minha tênia epiploica apresenta apêndices epiploicos. Já a minha tênia mesocólica não apresenta apêndice epiploico. As minhas tênias, elas vão ter início na base do meu apêndice vermiforme. Esse daqui, ó, tá bem pequenininho aqui, é o meu apêndice. E logo quando ele termina aqui, nessa parte já vai começar a ter as minhas tênias. E elas têm diâmetro de 5 a 15 milímetros, certo? Então é isso daí. E é quando você vai chegar aqui no meu colo sigmoide, no colo sigmoide eu vou ter só 2 tênias, não vai ser mais 3 tênias. Uma delas desaparece. O livro não deixa claro qual é a tênia que desaparece. Então a gente fala que vai ter uma tênia anterior e uma posterior. E só que aqui no reto, quando já chega no reto, não existe mais nenhum tipo de tênia. Acabou ali. Então, ela começa na base do meu apêndice e termina a nível do reto. Que no reto não tem mais. Certo? Outra parte do intestino grosso é que o intestino grosso ele vai ser formado com quais partes eu encontro lá? Eu vou ter um ciego,
eu vou ter os cólons, eu vou ter o reto e um canal anal. Então, essas são as partes que eu vou ter no intestino grosso. Ciego, cólons, reto e canal anal. Aí, você vai ver que os cólons, ele também vai ser dividido. Ele é dividido em um cólon ascendente. Aqui eu tenho uma flexura cólica direita, cólon transverso, flexura cólica esquerda, cólon descendente, cólon sigmoide. Então, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, e eu tenho duas flexuras, uma direita e uma esquerda, certo? Então, outro jeito de você também dividir intestino grosso, sem ser em partes de cólons, assim, eu vou dividir ele de um lado direito e o lado esquerdo. Como que eu divido isso? De acordo com a sua vascularização. Eu falo que eu vou ter aqui vai ser em direito e esse aqui vai ser meu lado esquerdo. Aqui no meu lado direito, eu vou encontrar o quê? Apêndice vermiforme, o ciego, cólon ascendente e metade direita do meu cólon transverso. Essa parte direita aqui, eu vou dividir ela por uma vascularização, que seria essa parte é vascularizada pela minha artéria mesentérica superior. Então, o lado direito do meu intestino grosso, ele é vascularizado pela minha artéria mesentérica superior. O lado esquerdo, como que está formado o meu lado esquerdo? O lado esquerdo eu vou ter a metade esquerda do meu cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, o reto e o canal anal. Essa parte aqui, a gente vai falar que ele é vascularizado pela minha artéria mesentérica inferior. A gente vai ter um vídeo falando só dessas artérias bonitinho para explicar para vocês. Mas essa divisão de direito e esquerdo, o lado direito, ele vai ser vascularizado pela minha artéria mesentérica superior e o lado esquerdo pela minha artéria mesentérica inferior, certo? Beleza, já sabendo dessa nossa divisão, vamos falar de cada cólon separadamente para vocês entenderem eles bonitinho. Aqui, eu vou ter aqui onde vai ser iniciado tudo, que vamos contar como se fosse uma parte dos limites do meu intestino grosso. Que o intestino grosso ele vai ter dois limites, que vai ser onde ele começa e onde ele termina. Ele vai começar aqui, onde termina o intestino delgado. Se você lembrar, o intestino delgado ele termina na união iliocecal. Então, o intestino grosso ele começa ali na união iliocecal, que é aqui essa parte, onde vai ter uma válvula que é chamada de válvula de Bowing. Essa aqui é a válvula de Bowing. Aqui vai ser onde inicia tudo. E a primeira parte que vocês vão encontrar vai ser o ciego, que é esse daqui. O ciego, para a gente estudar o ciego, você vai estudar ele juntamente com o meu apêndice vermiforme, porque eles não se separam. Eles vão estar sempre ali juntinho. E está falando um pouquinho do ciego. Aqui no meu ciego, vamos falar de algumas características dele. Para começar, aqui você vai encontrar a minha válvula iliocecal, que é chamada também de válvula de Bowing. E aqui embaixo, entre o cego e o apêndice vermiforme, eu vou ter uma outra válvula, que ela também é chamada de válvula de Gerlach, que é essa daqui. Passou ali por cima, mas é a minha válvula de Gerlach. Tá, o ciego, ele tem algumas características que vai ser o quê? Aqui vai iniciar as minhas tênias e aqui também eu vou ter o apêndice epiploico. Lembra que eu falei das álstras? As álstras são as abolionaduras. O ciego é uma das partes onde as álstras estão mais desenvolvidas. Então, quando a professora pode perguntar assim para vocês, em qual parte do intestino grosso tem as álstras mais desenvolvidas? E tiver lá de múltipla escolha, e tiver uma opção que tem ciego e cólon sigmoide, tá certo que vai ser esses lugares onde as álstras vão ser um pouco mais desenvolvidas. Então, no ciego, as álstras elas são mais desenvolvidas. Então, ali, eu vai apresentar tênia, vai apresentar apêndice epiploico e tem as álstras mais desenvolvidas. Como que é feita a vascularização dessa parte ali do ciego?
Vocês vão lembrar que vocês estudaram uma artéria que se chama artéria iliocólica ou iliobeseco-apendículo-cólica. Biseco. Essa artéria iliocólica, ela vai dar algumas ramas, e sendo que ela vai dar uma rama que vai vascularizar o meu cego. Ela vai dar uma rama secal anterior e uma rama secal posterior. E essas artérias secais, que saem da minha artéria iliocólica, que vai vascularizar aqui o meu cego, certo? Meu apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, ele vai ter em promédio 9 centímetros, isso segundo o Latarjet, ele vai ter em promédio 9 centímetros, e ele vai se implantar no cego, mais ou menos de 2 ou 3 centímetros abaixo da união iliocecal. Então, aqui vai se iniciar o meu apêndice vermiforme, lembrando que ele vai ter uma válvula aqui, que se chama válvula de Gerlach. Como que está feita a minha vascularização dessa parte? Lembra lá da minha artéria iliocólica, que vai ser ilio-biseco-apendículo-cólica. Apendículo quer dizer que ela vai dar uma rama apendicular. Essa rama apendicular, ela vai vascularizar aqui o meu apêndice vermiforme, certo? Eu não vou falar muito dessas artérias agora, porque a gente tem um vídeo específico com outro monitor que ele gravou só sobre a artéria mesentérica superior. E lá ele vai explicar bonitinho aqui para vocês sobre todas essas ramas. Então, só vou falando os nomes aqui. Então, o cego, ele é vascularizado pela a minha artéria secal anterior e posterior, que é a rama da artéria iliocólica. E o apêndice vermiforme, ele é vascularizado pela minha artéria apendicular, que também é rama da minha artéria iliocólica, certo? Vamos aqui para o meu cólon ascendente, que é esse daqui. Ah, tá, esqueci de falar uma partezinha aqui bonitinha, sobre a peritonização dessas partes, do cego e do apêndice vermiforme. Essas partes, elas são consideradas as partes móveis do meu intestino grosso, então elas se mexem. Quando alguma estrutura é móvel, isso quer dizer que eles vão ser peritonizados por mesos, vai ter meso ali. Você lembra? O meso, ele é móvel. Então, aqui, eu vou ter um meso que é conhecido como mesociego, e o apêndice vermiforme, eu vou ter um mesoapêndice. Então, se por um acaso ela perguntar para vocês falar uma parte móvel do intestino grosso, você vai falar aqui que o meu cego, o meu apêndice vermiforme, eles são móveis. Tem outras partes que são móveis também que a gente vai falar também. Mas aqui o cego, o apêndice, eu vou ter o mesocego e o mesoapêndice. Cólon ascendente. O cólon ascendente, ele vai estar entre o meu cego e a minha flexura cólica direita. Aqui, vou ter meu cólon ascendente. O que vai apresentar nesse cólon ascendente? Eu vou ter tênia, eu vou ter áustras, eu vou ter apêndice epiploico, tudo igualzinho. A única coisa aqui que vai mudar é que a vascularização dele, que ele não vai ser vascularizado pelas mesmas artérias aqui do cego e do meu apêndice vermiforme. É a única coisa que muda, porque o resto ele vai ter. Ele tem de 12 a 15 centímetros de longitude, apresenta todas as outras coisas das características gerais. Então, aqui no meu colo ascendente, eu vou ter a vascularização pela artéria iliocólica e pela artéria mesentérica superior, diretamente sendo ramas dela. A minha artéria iliocólica, ela vai dar uma raminha chamada artéria cólica, e essa artéria cólica vai estar aqui vascularizando o meu cólon ascendente. Tem outras artérias que saem diretamente da minha artéria mesentérica superior, que vai ser a minha artéria cólica média e a minha artéria cólica direita. Lembrando que a minha artéria cólica direita, ela é uma artéria que é inconstante, então pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Então, a vascularização vai ser pela artéria cólica, que é a rama da iliocólica, artéria cólica média e artéria cólica direita, que é a rama da minha artéria mesentérica superior. Aqui, chegou numa parte que vai ser um pouquinho mais complicado de vocês entenderem, que é o meu cólon transverso. Ah tá, esqueci de falar a peritonização de novo. O cólon ascendente, ele vai ser um cólon que ele é fixo, então ele não se mexe. Quando alguma estrutura é fixa, isso quer dizer o quê? Que vai apresentar face de coalescência.
Qual face de coalescência que tem aqui? A minha face de coalescência que é retrocólon ascendente. Então, aqui vai ser por uma face de coalescência que é a retrocólon ascendente. Tá. Aqui, meu cólon transverso. O cólon transverso é um pouquinho mais complicado por causa principalmente das tênias. Tá, ali eu vai apresentar áustras, vai apresentar apêndice epiploico e vai apresentar as tênias, igualzinho aos outros cólons. Só que qual que é a diferença dele? Aqui, as minhas tênias, elas não vão ser mais anterior, posteromedial e posterolateral. Vai ter uma diferençazinha nelas que eu escrevi para vocês aqui nesse resumo. Disposição das tênias, ó. Aqui, as minhas tênias, aqui era anterior, ela vai se transformar em antero-inferior. Então, eu vou ter uma tênia aqui, essa aqui, que é a minha tênia antero-inferior. Aqui era postero-lateral, ela vai se transformar em póstero-superior. E aqui era póstero-medial, ela vai se transformar em póstero-inferior. Então, tá aqui subindo as minhas tênias. Minha tênia é anterior, a minha medial e a minha lateral. Quando elas viraram aqui, ela se transformou. A minha tênia anterior ficou antero-inferior. A minha tênia, que era medial, ficou póstero-inferior. A minha tênia, aqui era póstero-lateral, ela se tornou póstero-superior, certo? Então, essa daí é a diferençazinha. Que ela vai ter tudo o resto, ela vai ter áustras, vai ter tênias, vai ter abolionante, vai ter apêndices epiploicos. Essa parte, o cólon transverso, é onde tem a maior quantidade de áustras. Você tem que saber que a maior quantidade tá no meu cólon transverso. E esse daí é o basicão dele, o geral. A parte mais complicadinha vem agora, que é sobre a vascularização. Vocês lembram que lá no início eu falei que vai ter que a metade direita do cólon transverso é vascularizado pela artéria mesentérica superior e a metade esquerda vai ser pela mesentérica inferior? Então, aqui é o limite dele. Então, vai ser o cólon transverso, ele é vascularizado basicamente por essas duas artérias, por ramas dessas artérias. Quais ramas que vai vascularizar aqui? Do lado direito, a minha metade direita vai ser a minha artéria cólica média e minha artéria cólica direita. Do lado esquerdo, eu vou ter uma artéria cólica esquerda. Essa artéria cólica esquerda é rama da minha artéria mesentérica inferior. Porém, aqui vai acontecer uma anastomose. E essa anastomose é conhecido como arco de Riolano. Não sei se eu escrevi algum canto aqui sobre o arco de Riolano. Não escrevi sobre o arco de Riolano. Como que está formado esse arco de Riolano? O arco de Riolano, ele vai ser a anastomose das ramas da artéria mesentérica superior com a artéria mesentérica inferior. Qual ramo? Aqui eu vou ter minha artéria cólica média, que vai se anastomosar com a minha artéria cólica esquerda. Essa anastomose forma um arco chamado arco de Riolano. Esse arco de Riolano, ele está aqui no meu cólon transverso. Quando eu não tenho, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça também, que esse arco é formado pela artéria cólica direita. Só que não é menos provável. O mais provável que aconteça é que vai ser com a minha cólica média com a cólica esquerda. É que o Latarjet ele vai trazer isso bem bagunçado para vocês e vai confundir bastante gente com isso. Mas o arco de Riolano ele é formado pela anastomose da artéria cólica média com a artéria cólica esquerda. Basicamente isso. Certo? Então, esse aqui é o meu cólon transverso. Lembrando muito sobre a disposição das tênias que muda. Isso aqui é muito importante, é ponto-chave na prova. A peritonização. A peritonização do meu cólon transverso. Esse cólon transverso, ele vai ser um cólon que é móvel. Então, quando é móvel, eu tenho meso. Então, aqui no meu cólon transverso, eu vou encontrar o mesocólon transverso. Esses mesos vocês já ouviram falar antes. Então, cólon transverso é um móvel que eu tenho mesocólon transverso. Quais são as partes móveis até agora? Apêndice vermiforme, ciego
e o cólon transverso. Essas são as partes móveis no intestino grosso. Continuando. Cólon descendente. O cólon descendente, ele vai ser igualzinho ao meu cólon ascendente. Mesma configuração. Eu vou ter as tênias na disposição original, uma tênia anterior, uma epiploica e uma mesocólica. Normal, ela volta ao normal ali. Vou ter apêndice epiploico e vou ter também as áustras. A peritonização dele vai ser pela faixa de coalescência. Qual faixa? Retrocólon descendente. Essa faixa de coalescência. Retrocólon descendente. Retrocólon ascendente, TOAD 2. Retrocólon descendente, TOAD 3. Então, é basicamente isso. Como está feita a vascularização desse cólon? A vascularização do meu cólon descendente, ele é feito pela rama da artéria mesentérica inferior. Quais são essas ramas? Eu vou ter minha artéria cólica esquerda, que vai estar aqui também vascularizando, e eu tenho uma artéria que é chamada artéria cólica acessória, que ela é inconstante e tem um epônimo que é conhecido como Coinaud. Então, vascularização do meu cólon descendente vai ser pela minha artéria cólica esquerda e a minha artéria cólica acessória de Coinaud, que ela é inconstante. Lembre muito bem dessa palavrinha inconstante, porque são detalhes que ela adora cobrar em prova, viu? Cólon sigmoide. O cólon sigmoide, ele é bem grande, ele tem em torno de 20 a 50 centímetros de longitude. Aqui, eu vou ter somente duas tênias. O livro não cita quais são as tênias que ficam ali. Então, nós falamos para facilitar que vai ter uma tênia anterior e uma tênia posterior. Eu vou encontrar ainda os apêndices epiploico. Porém, quase não existe áustras. Tem um número muito reduzido de áustras aqui. Então, eu vou encontrar duas tênias, apêndices epiploicos e um número muito pequeno de áustros, certo? É um pouquinho diferente dos outros, só que não muito difícil. Como está feita a vascularização dessa parte no cólon sigmoide? O cólon sigmoide, ele é vascularizado pelas artérias sigmoides. Essas artérias sigmoides são ramas da minha artéria mesentérica inferior. Eu vou ter um número de 3 artérias sigmoides, uma superior, uma média e uma inferior. São essas artérias sigmoides que vão fazer a vascularização aqui do meu cólon sigmoide, certo? Reto e o canal anal. Esse daqui é o menos cobrado em prova e é o mais básico que ela passa. Ela não passa nada muito aprofundado sobre o reto e o canal anal. O que vocês precisam saber sobre eles? Que o reto e o canal anal, no total deles, vai ter 18 centímetros. 14 centímetros vai ser o reto, 4 centímetros vou ter de canal anal. Aqui, eu não encontro mais as minhas tênias, eu não encontro mais as áustras, eu não encontro mais apêndice epiploico. Não tem mais nenhuma dessas características. Ele vai ser reto. Aqui eu vou ter a minha ampolha retal. No meu reto tem uma estrutura que se chama ampolha retal. Então, se ela perguntar onde que se encontra essa ampolha retal, vocês vão logo perceber pelo nome que é no reto. Outra parte importante seria como está feita a vascularização desse meu reto. O reto ele é vascularizado pelas artérias retais. Da onde que saem essas artérias retais? São em número de 3. Artéria retal superior, artéria retal média e a minha artéria retal inferior. A artéria retal superior ela é uma rama terminal da minha artéria mesentérica inferior. A minha artéria retal média ela é a rama da minha artéria ilíaca interna. E a minha artéria retal inferior ela é a rama da minha artéria pudenda interna. Então, isso daqui que eu acabei de falar para vocês é o que vocês realmente precisam saber sobre o intestino grosso. Ah, tá. Como sempre, eu esqueci de falar para vocês como está a peritonização do meu cólon sigmoide. O cólon sigmoide ele está peritonizado pelo mesocólon sigmoide. Então, por ser um meso, ele é uma parte móvel. Vamos lembrar,
Quais são as partes móveis? Apêndice vermiforme, ciego, cólon transverso, cólon sigmoide. São as partes móveis. Quais são as partes fixas? Cólon ascendente, cólon descendente, porque tem fase de coalescência. Retrocólon ascendente e retrocólon descendente. Então, aqui no reto, eu falo que ele não é completamente peritonizado. Somente anteriormente e as laterais dele possuem peritonização. Então, ele é uma peritonização incompleta, certo? Deixa eu ver. Então, de intestino grosso, nós falamos basicamente tudo sobre ele, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vai ter um vídeo explicando sobre a artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. Um vídeo bem rapidinho sobre eles, tá bom? Então, isso aqui é o intestino grosso que vocês realmente precisam saber e espero que tenham gostado. Obrigada!